Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Olha que legal essa questão que eu trago para vocês. Qual é a metade de 16 elevado à décima potência? Convido você a tentar resolver, deixar para mim nos comentários aí o seu palpite e, claro, vem acompanhar comigo a resolução dessa questão e de outras também que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje, beleza? Se você for novo aqui no canal, se inscreva para você poder acompanhar aí todos os vídeos que eu vou trazer para vocês. Trago vídeos diários para vocês, tá bom? E se você puder curtir esse vídeo, vai ajudar bastante aqui o canal, tá bom? Agora vamos resolver essa questãozinha. Temos aqui uma pequena frase, né? Qual é a metade de 16 elevado à décima? Faltou só uma interrogação aqui, né? É uma perguntinha. A gente tem que calcular a metade desse valor aqui. Existem algumas formas de se pensar isso. Eu poderia multiplicar o 16 por ele mesmo 10 vezes, né? Usando a definição da potenciação, ou eu posso usar alguma propriedade, tendo em vista que as alternativas estão aqui todas em potência. Eu vou usar o seguinte, primeiro eu vou escrever o problema, né? 16 elevado à décima. E aí eu vou calcular a metade disso. Divide por 2, certo? Beleza. Agora eu vou pensar o seguinte, eu quero usar as propriedades da potenciação. E se você lembrar das propriedades, elas precisam pelo menos ter as potências de mesma base para poder se relacionar. Principalmente essa aqui a gente está vendo uma divisão, né? E na divisão a gente só relaciona as duas potências quando tem a mesma base, ou quando tem o mesmo expoente. Mas nesse caso, a base é mais fácil de se transformar. Venha junto comigo. 16, se a gente fatorar esse 16, a gente vai dividindo por 2, né? Aqui fica 8, divide por 2 fica 4, divide por 2 fica 2, divide por 2 fica 1. A gente encontra que o 16 na sua forma fatorada é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Em outras palavras, 16 é igual a 2 elevado à quarta potência. Percebo que eu transformei o 16 em uma potência de base 2. E aí agora eu vou fazer essa substituição aqui na minha expressão. No lugar do 16, vou colocar 2 à quarta. Para fazer isso, gente, eu preciso colocar os parênteses, tá? Porque isso aqui tudo que é o 16, né? Eu estou fechando aqui uma coisa que tem um valor só, 2 à quarta, 16. E aí eu vou ter que manter esse 10 aqui fora, dividido por 2. Muito bem. Na potenciação, existe uma outra propriedade também, chamada de potência, na onde a gente vai multiplicar esses expoentes aqui, ó. 4 vezes 10. Certo? Vai ficar da seguinte forma, 2, que é a minha base, se mantém, 4 vezes 10 é 40. E aí fica assim, tudo isso dividido por 2. Percebam que nesse ponto a gente consegue resolver tranquilamente. Por quê? Eu tenho agora duas potências, lembrar que aqui o expoente é 1, né? Duas potências de mesma base sendo divididas, e essa propriedade é muito tranquila de se lembrar. A gente vai conservar a base e vai subtrair os expoentes, 40 menos 1. Por isso que foi importante lembrar que quando não tem nada aqui, é 1. E agora é só fazer, né? 2 elevado a 40 menos 1, 2 elevado a 39. E a gente tem essa alternativa, né? Olha para você ver nas opções ali. Alternativa correta, letra D. Me diga se você conseguiu resolver essa questão e vamos, claro, para as outras também que o vídeo aqui nos aguarda. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha aqui de raciocínio lógico e te pergunto se você sabe, se está acostumado a resolver esse tipo de questão. É uma questão que envolve aqui, né, a gente encontrar o padrão lógico entre essas palavras e o número que está relacionado a cada uma delas. Por exemplo, se uva é 8, kiwi é 8, banana é 27, então melancia vai ser quanto? 36, 49, 64, 81. E aí, você sabe resolver essa questão? Caso você saiba, já deixe nos comentários aí o seu palpite, tá bom? Temos, então, como eu disse para vocês, encontrar a relação lógica entre essas palavras e esses números. Se você não sabe, se você não tem noção de como que faz isso, existem algumas estratégias que a gente pode traçar para poder encontrar essa relação lógica. Algumas coisas muito comuns aparecem, né, quando se envolve raciocínio lógico em matemática, principalmente utilizando de palavras. Existem as formas de encontrar com o número de letras,
Existem aqui número de consoantes, número de vogais, tem alguma relação também com as primeiras e últimas letras. Tudo isso serve como alguma maneira de se encontrar essa relação. Então a gente pode, por exemplo, começar utilizando a nossa contagem de letras, né? Vamos contar a quantidade de letras que tem cada uma das palavras. Temos aqui uva, que tem 3 letras e está relacionado com 8. Aparentemente não fez tanto sentido, né? 3 é primo, 8 é par, não fez muito sentido não. Kiwi tem 4 e também é 8. Então aqui já fura o nosso problema. Por quê? Eu tenho 2 números, né? 3 e 4, se eu fosse contar o número de letras, sendo associado ao mesmo valor. Então esses dois aqui, ó, eles vão ter uma coisa muito importante, que é o seguinte: as duas palavras estão sendo ligadas ao mesmo número. Então a gente tem que encontrar alguma coisa que existe nessa palavra uva e que existe também nessa palavra kiwi para a gente poder relacionar com o número 8. Beleza? E depois, é claro, tem que valer também para banana, que é 27. Se a gente olhar aqui o número de consoantes, né? Essa palavra uva, ela tem uma consoante e ela está relacionada também com o número 8. Beleza? Kiwi tem 2 consoantes e também está relacionado com 8. Então, essa também não é a lógica. Estamos checando aqui as possíveis formas de encontrar esse raciocínio, tá bom? Então, já elimina aí também o número de consoantes, beleza? A próxima seria o número de vogais. Será que funciona? Vamos olhar aqui. Vogais. 1, 2, né? Então, uva tem 2 vogais. Beleza. Kiwi tem 1, 2 vogais também. Banana tem 1, 2, 3 vogais. Então, eu criei a seguinte relação utilizando essa lógica. 2 está relacionado com 8. O 2 também está relacionado com 8, obviamente. Então, aqui já está valendo, está tudo bonitinho. Pelo menos eu tenho o mesmo número relacionado com outro valor, tá? E, finalmente, 3 está relacionado com 27. E eu preciso descobrir qual que é a lógica aqui, né? O número de vogais da melancia, 1, 2, 3, 4. São 4. Que número que eu vou ligar, né? Percebam que todos esses valores aqui, né, todas essas relações devem ser iguais. Por quê? É um raciocínio lógico, né? Uma sequência lógica de operações. O que eu posso fazer com o número 2 para chegar no 8? Uma das maneiras seria multiplicar por 4. 2 vezes 4 é 8, beleza. 2 vezes 4 é 8, beleza também. Só que isso aqui vai furar, porque 3 vezes 4 não é 8, é 27. Opa, perdão. 3 vezes 4 não vai funcionar, não é 27, vai ser 12, né? 3 vezes 4 é igual a 12. Então, multiplicar por 4 não está aqui no nosso padrão. Nem mesmo somar 6, também aqui furaria. Só que existe uma outra operação que consegue levar o 2 no 8, que é a operação de expoentes, né? A potenciação de expoente 3. Vou escrever isso para vocês. 2 elevado ao cubo é 8. Aqui também, 2 elevado ao cubo também é 8. E aqui, 3 elevado ao cubo também é 27. Ou seja, eu vou pegar o número de letras e elevar ao cubo. No caso do 4, fica 4 ao cubo. E aí é só a gente encontrar o valor de 4 ao cubo, né? Que é igual a 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4... vai ficar aqui 24, sobe 2, 4, 5, 6, 64. Logo, 4 ao cubo é 64, o que nos diz que o 4 está sendo relacionado com 74. Em outras palavras, melancia é 64, alternativa letra C. Bem interessante, né, gente? Vocês gostaram dessa questão? Vamos para mais uma, porque temos mais exercício para o nosso cérebro aqui, beleza? Olha lá essa questão. Se 9 ovos custam R$ 63, quanto custam 10 ovos? Essa é uma questão típica de se utilizar a regra de 3, por isso eu coloquei até um subtítulo aqui, né? Regra de 3, mas existem outras maneiras de se resolver. Não é porque o nosso problema é um problema de operações e grandezas proporcionais que eu tenho que utilizar a regra de 3, né? Mas a regra de 3 funciona muito bem aqui.
Embora existem outras maneiras mais fáceis, né, como eu acabei de comentar para vocês. Eu posso, por exemplo, dividir o 63 por 9, descobrir o valor de cada ovo, depois multiplicar. Isso também seria uma relação proporcional e também é super válido. Mas eu vou mostrar para vocês como que resolve utilizando a regra de 3, porque a regra de 3 é bem importante a gente saber. E fazer com valores fáceis e pequenos é bem legal e bem tranquilo para a gente poder aprender aqui a essência da coisa, tá bom? Lembrando a você que se você for novo, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e, claro, vamos até o final para você acompanhar a resolução. Para montar uma regra de 3, gente, precisamos relacionar as grandezas, mas na verdade precisamos identificar quais grandezas estão em questão. No nosso caso, temos as grandezas ovo, ou ovos, né, no plural, e temos a outra grandeza, que é o valor em reais. Então, essas duas grandezas vão ser relacionadas utilizando a proporcionalidade, e por isso a gente pode utilizar a regra de 3. Primeiramente, eu tenho alguma relação entre alguns valores aqui. Eu tenho que 9 desses ovos está relacionado com 63, né? O valor de 9 ovos é R$63. Então, eu vou colocar aqui, ó, 9 ovos, 63. Sempre as grandezas que estão relacionadas a gente põe na mesma linha para poder criar essa relação, tá bom? E aí 10 ovos, que é o segundo valor de quantidade de ovos, eu não sei. E aí, como eu não sei, é óbvio, vamos utilizar a letra X, né? Queremos descobrir esse X, por isso utilizamos ele, né? Uma incógnita muito comum aí na matemática para poder ser descoberta. Para encontrar o X, pessoal, precisamos fazer a ordem correta das operações aqui na regra de 3. Primeiramente, vamos analisar. Se eu tenho uma quantidade maior de ovos, se eu aumento o número de ovos, o que acontece com o valor desses ovos? Aumenta também. O que isso significa? Eu estou dizendo que se eu aumentar o número de ovos, aumenta o valor. Se eu diminuir o número de ovos, diminui o valor também. Essas grandezas, elas se relacionam de forma diretamente proporcional. Então, elas são diretamente proporcionais, né? No plural. São grandezas diretamente proporcionais. Se isso acontece na regra de 3, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado, né? E aí vai ficar x vezes 9, vai ficar 9x igual a 10 vezes 63, que é igual a 630. Agora eu posso pegar esse 9 e passar para o outro lado dividindo. X é igual a 630 dividido por 9. O 63 está na tabuada do 9, então fica fácil. 63 é igual a 9 vezes 7. Como eu tenho um zero a mais aqui, eu vou colocar o 70 como resultado. Logo, x, que é o valor dos nossos ovos, é igual a 70. 70 o quê? Reais, né? Lembrando que ele está na coluna dos reais. Então, vai ficar aqui, né? RS 70 reais. A alternativa, letra C. Mas como eu disse para vocês, essa não é a única maneira de se resolver. A gente poderia, por exemplo, pegar o 63, dividir por 9. O que eu descubro com isso? O valor de cada ovo, né? Esse aqui é 7, como a gente acabou de ver da tabuada. Então, cada ovo custa R$7. Certo? Se eu tenho que cada ovo custa 7, eu quero descobrir 10, é só fazer 10 vezes 7. Essa é a maneira mais fácil de se resolver essa questão, tá? Mas como eu disse, aproveitei de uma questão fácil para poder utilizar a regra de 3 e a gente vê como que ela funciona. E realmente funciona, né? Deu o mesmo valor e a gente aprendeu aí como que se faz uma regra de 3 diretamente proporcional. A resposta é letra C, como a gente viu. E aí, a gente vai agora terminando o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, fiquem com Deus e até o próximo. Se liga nessa questão que eu trago para vocês, essa aqui e muitas outras aqui ao longo desse vídeo, questões de matemática básica e raciocínio lógico, para você praticar aí a sua matemática do dia a dia, beleza? Temos aqui, gente, abre parênteses, 4 dividido por 2, vezes 6 dividido por 4, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Sabe resolver esse tipo de questão? Uma das alternativas aqui bate com o valor que você encontrou nessa expressão numérica? Deixa tudo isso para mim nos comentários
Vamos participar aí da resolução e, claro, se você for novo, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e agora vamos resolver. Antes de mais nada, pessoal, devemos decidir aqui qual que é a ordem correta, né? A gente já sabe aí que na matemática existe uma hierarquia das operações, que a gente tem que seguir e tudo mais, e aqui é uma hora da gente praticar isso aqui que a gente já aprendeu algum dia. Olhando para essa expressão, a gente tem aqui elementos muito importantes, que são os parênteses. Sempre que tem parênteses em uma expressão, a gente começa de dentro dele, resolvendo tudo que está dentro dele. Então, esse 2 aqui, né, esse quadrado, vai ficar por último, e agora eu tenho que, nesse momento, resolver essa divisão, essa multiplicação e essa divisão. E aí é onde entra a dúvida de muita gente. O que eu devo fazer primeiro? Eu falo direto para vocês, gente, divisão e multiplicação têm a mesma prioridade. Ou seja, para resolvê-las, eu vou fazer da esquerda para a direita, resolvendo na ordem em que elas aparecem. Então, a primeira coisinha que eu vou fazer nessa questão é o 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 é 2, né? Então, vai ficar 2 multiplicado por 6 dividido por 4. Lembrar de deixar os parênteses e o quadrado aqui fora. Eu vou fazendo as questões e vou atualizando a expressão. Então, a gente precisa seguir fazendo com calma, tá? A gente vai continuar da esquerda para a direita aqui. 2 vezes 6 vai ser a nossa próxima missão. 2 vezes 6 é 12, né? Lembra da tabuada do 6? Ou a tabuada do 2, né? Tanto faz. A gente deve resolver, então, essa operação tranquilamente, colocando o resultado dela aqui. 12 dividido por 4. Olha lá, a última coisinha que vai faltar para a gente dentro dos parênteses é essa divisão, que não é difícil. E, novamente, a gente pode aí recorrer à nossa tabuada, né? 12 dividido por 4 é só você pensar quanto que você multiplica por 4 para dar 12. E esse número é o 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E, gente, chegamos no final da nossa expressão. Essa expressão numérica aqui, respondendo a essa pergunta, tem resultado igual a 9. Então, o valor dela é 9. E aí, agora, nesse momento, depois de ter resolvido essa expressão, eu convido você a tentar descobrir qual dessas opções aqui que vale 9. Será que é alguma delas? Vamos descobrir, né? Beleza. Começando do 3 fatorial. E, claro, lembrando a você que se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer, tá bom? 3 fatorial, gente, é uma definição bem legal, né? O fatorial de um número. Eu vou escrever aqui em cima para vocês, ó. Se eu tiver um número qualquer natural aplicado o n fatorial, né? O fatorial de n, eu vou fazer o seguinte, pega esse n, que é o número que eu vou estar aplicando ali, né? Vai multiplicar pelo antecessor dele, depois vai multiplicar pelo antecessor do antecessor, né? n-2, e assim eu vou multiplicando os menores até chegar no 1. Então, multiplica e subtrai 1, multiplica e subtrai 1. E aí a gente vai chegar até no final da nossa multiplicação, sendo sempre o último valor é o número 1, tá? Então, 3 fatorial, usando essa definição, vai ficar o seguinte. 3, que é o próprio valor, lembra que é por ele que a gente começa, multiplicado por 2, multiplicado por 1. Foi diminuindo e multiplicando até chegar no 1. Fazer essa conta não é difícil. 3 vezes 2 é igual a 6. E 6 vezes 1, obviamente, é o próprio 6 também, né? Então, 3 fatorial é igual a 6, que não é a nossa resposta. Vamos para a próxima, então. E aqui, gente, temos uma que pode ser que muita gente possa marcar, né, e vai errar. Por quê? Esse símbolo de interrogação não é aquele símbolo que a gente está acostumado aí no português, da língua portuguesa e tudo mais. Temos aqui um termial. Assim como o fatorial é uma exclamação, o termial ele é uma interrogação. E aqui uma coisa muito parecida vai acontecer. Eu vou inclusive colocar a fórmula dele aqui, ó, para a gente comparar com o fatorial. O n termial ele vai ser a mesma coisinha do nosso fatorial, só que não é a mesma coisa, né, na verdade. Eu vou ter que adicionar ao invés de multiplicar. Então vai ser o seguinte: n mais n menos 1 mais n menos 2. Isso aqui vai até chegar no número 1. Então, mesma coisa que o fatorial, só que ao invés de multiplicar, eu vou adicionar. E aplicando aqui o 9 termial, eu vou fazer o seguinte: 9
7. E assim eu vou fazendo até chegar no 1. Olha o tamanho que ficou isso, hein, gente? Vou ter que colocar aqui embaixo o resultado. E fazer essa soma, vou começar dos menores, eu acho que é mais fácil, né? 1 mais 2, 3, 6, 10, 15, 21, 28. 28 mais 8, 36. 36 mais 9, 45. Portanto, o 9 termial é igual a 45. E aí, vocês conheciam essa operação termial? Esse símbolo de interrogação? Deixa para mim nos comentários. Bem interessante, né? Se você gostou, manda aí aquele like para ajudar o professor. Próxima operação, que também a gente viu que o 9 termial não é, né? Vamos fazer a raiz quadrada de 256. Para encontrar a raiz quadrada com uma raiz cúbica, a gente vai fatorar esse número aqui. Vou começar fatorando 256. Beleza. Para fatorar, eu faço esse traçado aqui, né? E eu vou fazer de caneta azul, tá? Divide por 2, porque o 2 é um número primo, que é par, né? O único primo que é par, então ele é um bom candidato para começar aqui. Fica 128. Divide por 2 de novo, 64. Divide por 2, 32. Divide por 2, 16. Divide por 2, 8. Divide por 2, 4. 2, 2, 2, 1. E aí, finalizou, né? Quantos fatores eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa dizer que 256 é equivalente a 2 elevado ao oitavo, certo? E aí, essa equivalência vai nos ajudar aqui dentro, porque eu vou substituir, né? Se é equivalente, eu posso substituir livremente. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado ao oitavo. Lembrando a você que a raiz quadrada, ela tem índice 2, tá? Só que não precisa colocar, porque a gente mantém ali, né? A raiz só padrãozinha sendo raiz quadrada. Aí, o que acontece? Aqui existe uma propriedade que diz o seguinte: se eu tenho a potência e uma raiz, eu posso transformar isso num expoente fracionário. 8 dividido por 2. Por isso que foi importante saber o índice aqui, tá? 8 dividido por 2 é 4, então 2 elevado à quarta. E se a gente fizer essa continha, vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 256 é igual a 16. Interessante, né? O que você achou dessa resolução de raiz? Você fazia desse jeito também? Conhece de outra maneira? Interessante, né? E aí, gente, conseguimos então encontrar essa letra C e descobrimos que ela também não é a nossa resposta. Infelizmente, né? Vamos ter que fazer a última, que é uma raiz cúbica, mas vamos utilizar a mesma estratégia. Vamos fatorar o 729. Então, vou aproveitar esse cantinho aqui, ó, e vou fatorar o 729. E uma coisa já de diferente que a gente consegue notar dessas duas fatorações é que esse número não é par. Então, eu não consigo dividir por 2. Olha que interessante. Vou ter que dividir por 3. 729 dividido por 3. Isso aqui, gente, vai ficar igual a 243. Isso mesmo, 243. 243 dividido por 3 novamente. Isso vai ficar 81. Por 3 de novo, vai ficar 27. 3. E aqui finalizamos. Percebam que o 729 ele tem também fatores repetidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores 3. Então, quer dizer que 729, ó, a mesma estratégia do outro, é igual a 3 elevado à sexta, certo? E aí eu vou fazer isso aqui, ó, vou substituir aqui dentro. Raiz cúbica de 729 é igual a raiz cúbica de 3 elevado à sexta. Pela mesma propriedade, eu consigo encontrar uma potência 6 sobre 3 aqui, né? 6 sobre 3 é 2, 3 ao quadrado. E olha que interessante, gente. 3 ao quadrado a gente acabou de ver que é 9, né? E encontramos a nossa resposta. 9 é o valor da expressão. Bateu com a resposta da letra D. Portanto, resposta correta, a alternativa letra D. Deixe para mim nos comentários se você conseguiu encontrar esse valor também, se você conseguiu ter alguma dúvida aí. Se tiver dúvida, deixa também para eu te ajudar, tá bom? E vamos aí seguir resolvendo os exercícios que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Vamos que não acabou ainda.